Lá em São Paulo eu conversei com o Caio Carneiro e eu me identifiquei muito com um negócio que ele falou. Eu só queria ter as coisas, velho. Por que tu é tão louco? Eu só queria ter as coisas. E ponto final. Ninguém tira essa fome de mim. Eu só queria ter as coisas. Quando ele falou isso, a minha cabeça... Pau! Mercenário. Eu só queria ter as coisas. Só queria ter os ponto final. Depois, cara, eu vejo. Depois eu preciso evoluir todos os outros passos. Mas antes eu quero ter as coisas, cara. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sete Chaves. Um podcast onde falaremos de prosperidade, negócios, dinheiro, mas acima de tudo, vidas pessoais. E todas essas vidas que passam por esse podcast guardam segredos às 7 chaves que serão revelados a vocês em cada episódio. Eu me chamo Nilson Falkenbach, sou consultor financeiro, host desse podcast e tenho ao meu lado Kleber Stumpf. Nada mais, nada menos que o fundador da maior escola de certificações financeiras do país, a Top Invest, sócio do Grupo Primo e empreendedor serial multifacetado em setores que passam desde os imóveis até o mercado financeiro. Confere isso, Kleber Stumpf? Confere isso aí. É imobiliária, administração de imóveis próprios, corretora de seguros, certificações financeiras, palestras, é um pouco de tudo, né? Eu preciso de ajuda para descrever esse empreendedor multifacetado. E como todos aqui somos empreendedores, nada mais, nada menos, eu trago hoje como convidado César Martins. 27 anos, com carinha de 35. 40, né? Quarentinha, né? Consultor empresarial. E hoje eu não tô aqui para entrevistar ninguém. Hoje eu tô aqui para aprender. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, agradeço a oportunidade, cara. Show de bola. César, antes de qualquer coisa, eu trabalhei duro dos 13 aos 21 anos para outra pessoa. Dos 21 anos até os 26, eu trabalhei duro na Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Dos 26 até os 33, eu trabalhei duro no Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. E a partir daí eu comecei a trabalhar eficiente. E hoje eu tô aqui para aprender contigo. Como um empreendedor tem mais performance e deixa de trabalhar duro e começa a trabalhar eficiente. Tem a palavra. Intencionalidade. Eu acho que as ações de todo empreendedor, elas deveriam ser medidas em payback. Então, quanto que eu consigo chegar com a minha operação? Como que eu consigo chegar com aquela operação? E trabalhar duro não quer dizer trabalhar o tempo todo. E eu vejo, pela minha experiência nas empresas, muita gente trabalhando o tempo todo e não esquece de descansar ou esquece de ser intencional. Então, trabalhar, às vezes, a menos, mas com mais intencionalidade dá mais resultado. Como é que eu gosto de ditar isso? Eu procuro sempre trabalhar um plano de ação, principalmente nas minhas empresas, para o longo prazo. A gente foi fazendo a migração de modelo de negócio que ela é específica, depois a gente pode abordar mais isso. Eu aceito engolir alguns sapos no início e depois a gente vai evoluindo a escala e vai tirando a mão. Então, eu acho que a questão não é a gente procurar sempre trabalhar mais e mais e mais e mais, mas a questão é a gente aprender a trabalhar mais inteligente. Começa alguma coisa, começa estruturando, começa deixando esse negócio mais robusto, mais autogerenciável, com menos dependência e vai empilhando novos resultados e novas operações em cima, que é muito o que a gente está fazendo hoje. Cara, é que não é trabalhar muito, né? Eu acho que o pessoal confunde, né? Eu trabalho muito. Mas não adianta tu trabalhar muito e ser burro. Com certeza. Afinal de contas, né? Até, os pedreiros que a gente tem no Brasil, até pelo modelo de construção que a gente tem no Brasil, que é uma coisa muito artesanal, cara, eles trabalham muito duro. E até são bem remunerados, né? Estou usando como exemplo porque todo mundo sabe que ele faz muita força, né? Mas não necessariamente fazer muita força ou trabalhar muito, você está fazendo a coisa errada. Então, é muito mais tu trabalhar com inteligência total do que tu trabalha muito. Até porque se tu trabalha muito duro, fazendo uma coisa burra, ou trabalhar muito ir pro caminho errado, ou seja, tu não ter a intencionalidade, cara, não vai servir para nada. Tu vai ficar dando voltas no rabo, né? Exatamente. César, nós te importamos de Novo Hamburgo hoje. Quem é esse César antes de ser um consultor empresarial? Da onde tu veio no velho bom português? Desde pequeno, meu sonho era ser militar. Poxa vida, cara. Eu estudei bons anos para a SpaceX e para o IME, Instituto Militar de Engenharia. E trabalho desde os 11, né? Literalmente, assim, meu pai nunca teve problema com isso, mas quando eu fiz ali 15 anos, ele me obrigou a entrar na multinacional. Fui obrigado, não fui porque eu quis. Tanto que a minha entrevista foi horrível, cara. Horrível, eu não queria estar lá.
Qual que era a multinacional? Edenred, Grupo Edenred, uma empresa francesa, antiga Ecofrotas, a gente participei de todo de Joinville, virou Ticketlog, administrador de meio de pagamento, não sei se vocês conhecem a Ticket Serviços. Brigada Militar, Ticket Corpo de Log, sim. Bombeiros, Total. Ticketlog e a vida toda. Cara, estruturei todos aqueles processos lá. Eu tenho a minha senha lá, inclusive. Exatamente. Participei daquela construção. Entrei lá dentro, minha ascensão foi muito rápida, passei quase 8 anos lá dentro. E eu tive um episódio em 2020 de Covid. Quase, fui de arrasta para cima. Tive uma experiência muito específica, onde eu fui desacreditado, não era para mim ter, enfim, voltado. E, cara, eu me vi, de repente, numa cama de hospital, minha vida escorrendo pelas minhas mãos e eu pensando o que eu tinha feito. Meu sonho desde pequeno, a minha ideia era, cara, com 25 anos eu quero estar vivendo, ajudando muita gente, esse sempre foi o meu objetivo. E longe da média. Sempre tive isso na cabeça. E eu vi que eu não tinha feito isso e que o caminho que eu estava lá dentro, embora fosse uma escola, e eu passei por várias áreas, processo, planejamento, estrutura de time comercial, amadureci muito rápido. Eu acho que a idade não diz maturidade, mas os desafios que a gente enfrenta acaba trazendo essa sabedoria. Cara, assim, até o amadurecimento dá pra ver pela tua lata, né? Brincadeira à parte, velho. Mas cara, é verdade. Isso real. é muito bom. É muito bom, né? Até que se a gente for trazer pro mundo do negócios, cara, às vezes, se tu tivesse carinha de 25, cara, muitos negócios tu não fecharia. Não fecha. Né? E uma das empresas não do fecha. Grupo Primo é a Portfel. Né? E a Portfel tem Felipe Spritzer, cara, meu brother, cara, assim, um coração bom, sabe? E é um gêniozinho dos investimentos. Só que, cara, tem carinha de 40 também. Só que brinco, cara, aproveita essa tua cara de 40. Porque se tu tivesse carinha de 28, 29, cara, pô, tu não ia convencer toda a autoridade que de fato tu tem, porque a carinha não vai ajudar ainda. Exatamente. E eu talvez seja o contrário, né? Talvez eu tenha uma carinha de mais novo, né? Agora que tá parecendo coisinha. Carinha de mais novo, carinha de mais novo, pra mim. Cara, às vezes a autoridade acaba atrapalhando essa carinha de bebê, né? Eu sou prova disso, cara. 17 anos eu tinha contrato para deixar barba, não podia parecer que era de menor. Atendi empresas, Telemon, Oi, estruturava analistas e a gente era responsável por otimizar a gestão de frota dessas empresas. Enfim, em 2020 eu vi que aqui era uma escola, mas não ia... Cara, estava escorrendo pelas minhas mãos e aí eu fiz uma oração, sou cristão de berço, meu pai é pastor evangélico, e eu fiz uma oração e pensei, cara, se for para ser, vai ser. O médico tinha me dado algumas horas assim para ter certeza do destino, era para mim ser entubado. E ele falou, cara, a gente vai te dar mais uma noite para te testar, porque se a gente entubar, fazia 2 meses de pandemia, os médicos não sabiam como reagir, um caos total. E ali eu me comprometi, cara, se eu tiver uma nova chance, eu vou fazer tudo diferente. E eu vou buscar o que eu realmente quero. Acordei no outro dia bem, dali uma semana melhorei, e aí eu recebi uma proposta, logo que eu voltei da Internacional, recebi uma proposta, assumi uma outra área, uma área estratégica. Eu ficava sempre em operações comercial. E aí veio um pessoal de uma startup da Shell, dentro do grupo Edenred, e aí eles assumiram uma diretoria de planejamento e falaram, cara, a gente quer alguém para ser estratégico e tal. E eu pensei, cara, vou conversar com eles, conversei, assinei um contrato de 1 ano e meio, porque eu queria aprender a ser estratégico, desenvolver negócio e tudo mais. E eles aceitaram, toparam, eu ficar por 1 ano e meio, e aí a gente, cara, comecei a participar de comitê e tudo mais ali, meu conhecimento explodiu, assim, eu tive acesso a Edenred das Américas, então, as empresas da França, a gente fazia comitê com todas as empresas, então, cara, foi uma escola. E aí eu saí e abri minha primeira empresa, foi uma empresa de marketing, eu fiz um planejamento, um PDI, no qual eu cumpro até hoje, de desenvolvimento individual. Só faltava marketing inicialmente para mim. Então eu falei, cara... Você fez um PDI para ti mesmo? Para mim, Então, faltava marketing. Eu queria assumir uma posição onde eu pudesse gerir vários negócios e construir várias empresas sem depender de uma estrutura fixa, né? Entendi. Terceirizando. E aí eu abri uma agência e, cara, deu certo, 2 anos de agência, mergulhei em marketing, estruturei time até grande, a gente passou para frente. Foi uma empresa que a gente colheu e eu já prestava consultoria por fora, eu venho da área de engenharia de produção. Então, eu já prestava consultoria por fora, já fazia isso. E eu sempre tive vontade de fundar a Exi e acabou que eu só consolidei a consultoria, que era uma coisa que já vinha, foi natural. Eu das empresas falar de marketing, mas tinha problema de cultura, de pessoas. Tu é engenheiro, então? Não de formação, não concluí a formação exatamente ainda. Eu tenho qualidade e engenharia último semestre por escolha, porque era isso ou abrir os novos negócios, eu decidi abrir os novos negócios, mas eu peguei toda a área. Eu tenho engenheiro, só não tenho canudo. Só faltou 6 basicamente, meses. Tanto que hoje, assim, hoje eu preciso parar, mas, cara, não tenho tempo agora para parar e pegar o certificado. Não é verdade, né? Exato. E aí eu abri a empresa de consultoria e eu comecei a entrar nas empresas. Qual o objetivo? Não era o grande plano da minha vida, nunca foi. O objetivo era, eu
eu comecei a enxergar dentro das empresas, nos convites que eu tinha, 2 cenários. Os funcionários, quando começam a olhar para o dono e colocar a culpa de que as coisas não andam. E os donos, quando olham para os funcionários e dizem que a culpa é do funcionário. Duas pessoas distintas, 2 personas distintas, e eu era muito o cara da pancada, mundo corporativo, aquela coisa. Pancada, meta atrás de meta. E eu não tinha empatia, não sabia lidar com as pessoas. E eu precisava entrar nas empresas para aprender a criar conexão com quem era de um nível menor e com quem era de nível maior. E a consultoria foi por isso. E foram 3 anos de consultoria. E aí, assim que eu me tornei um consultor empresarial, e hoje a gente está fundando a Hold aí, que a ideia é ser o projeto da minha vida. Cara, nesse mundo corporativo, tu acha que tem... Bom dia. Bom dia. Tu acha que tem muita diferença do pequeno empresário? Que, poxa, o mundo corporativo, às vezes, é uma grande empresa, tem, sei lá, 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 5.000 funcionários e deixam de ser pessoas, né? Começam a ser números. Literalmente. Né? Não que tu não seja humano, que tu não tenha empatia, mas, cara, numa empresa, né? Por exemplo, o próprio grupo. Cara, a gente tem aí, com os consultores financeiros, são quase 1.000 pessoas. É impossível de tu conhecer a pessoa, é impossível de tu saber o nome. E aí, naquele teu cargo de diretoria, corporativo, empresa grande, cara, que tu precisa bater meta, né? Então, vem a meta lá do CEO, vai caindo, né? Cada um com o seu grau de responsabilidade. E, cara, o que tu acha de tão diferente do mundo corporativo, né? Falando de uma grande indústria lá, o C-Level, para um empreendedor pequeno, né? Uma pequena e média empresa, tenha, sei lá, até os 30, 40 funcionários no máximo, que é possível conhecer todo mundo. O maior choque de realidade que eu tive foi no relacionamento. A empresa grande, o mundo corporativo, quando a gente fala, o CEO ele não consegue olhar para a pessoa com empatia. Ele não pode. Ele não sabe o cara da ponta, ele não sabe a necessidade do cara da ponta. É difícil, é muito difícil. É muito robotizado, é compliance, é uma política gigantesca, não dá para chegar. Se ele olha de uma forma muito empática, no sentido de, cara, vou me preocupar em me relacionar com as pessoas e não olhar para processo, para número, para mitigação, para otimização, ele perde resultado. E a empresa, geralmente, corporativa, quando está nesse patamar, ela não quer perder resultado, né? O pequeno já é diferente. O pequeno, se ele olha para o processo, para o número e não olha para a pessoa, ele não gera resultado. Então, a principal diferença para mim é, as empresas pequenas, elas precisam prezar para os funcionários, elas precisam se relacionar com as pessoas. E as empresas grandes, elas precisam olhar para o processo. Ambos são importantes para os dois, tanto para o corporativo quanto para o pequeno. Mas o pequeno, cara, ele não precisa ter o melhor processo para funcionar, ele precisa ter pessoas boas que peguem junto, porque geralmente ele é dependente dessas pessoas. Até porque, esse é o segundo ponto, o empresário pequeno, eu já percebo que ele tem um déficit um pouco em algumas áreas, que é natural, ele não viveu aquilo ainda, né? É normal. Então, ele depende de contratar gente boa. E para as pessoas ficar, elas têm que ser bem remuneradas, bem pagas, e essa é a principal diferença para mim, do ponto de vista. E aí a grande pergunta é, como que tu transforma uma pequena empresa numa grande empresa? Eu acho que são platôs, cara. A primeira coisa que eu vejo que é essencial é tu formar um time de elite. Primeiro ponto. Um time tático. A gente tem operacional, tático e estratégico. Um time tático. Um time de gestores de elite. Quando tu tem um gestor de elite, aí, como é que a gente cria um gestor de elite? Cara, treinando, qualificando, pegando, tracionando, melhorando a cultura da empresa, fazendo essas pessoas, fazendo a empresa ficar irresistível para eles ficarem ali dentro. Quando a gente consegue formar esse time tático, fica fácil de eu colocar processo de escala. Porque os meus liderados diretos que fazem a coisa acontecer, eu consigo confiar neles, né? Eu brinco que a gente tem, eu pelo menos enxergo assim, 3 tipos de pessoas. O mercenário, de propósito, e o indiferente. A pessoa indiferente, toda empresa tem que ter. É o assistente que, cara, ele está ali para receber o salário dele, está tudo certo. O mercenário é aquele cara que se pega no mercado porque ele é bom, ele tem experiência, ele vem por dinheiro, mas ele vai por dinheiro também. A proposta leva o cara. Tem que ter, mas você não pode jogar de confiança. É engraçado, eu vi um Reels hoje de manhã do The Office, né? Aquele gerente engraçado lá, o vendedor dele ia sair. O que você quer? Dinheiro. Mas nosso orçamento não permite, que mais posso... Dinheiro. Exatamente. Cara, é natural. E eu não acho problema nenhum. Tem pessoas que hoje na minha empresa eu tenho mercenários, eu brinco com eles, cara, você é um mercenário foda, entendeu? Mas a gente também tem as pessoas de propósito. E as pessoas de propósito, elas veem um sentido em crescer junto, elas compram a ideia da empresa. E aí, geralmente, a gente troca por partnership, uma sociedade, ou cria um plano de carreira. E eu acho que... Já vi esse filme. Não conheço ninguém que fez isso. E eu acho que, nesse sentido, o empresário pequeno ele tem que aprender a trazer esses 3 tipos de pessoas. Ele tem que saber ter pessoas de propósito dentro da empresa para crescer com ele, que são de confianças.
de confiança, ele precisa saber trazer mercenários para acelerar a operação dele, pagar bem, os caras devolverem esse resultado, e ele tem que também ter processo, e ele consegue colocar processo para lidar com o indiferente. Vai num tupetudo aí. Então, para mim, essa é a fórmula, entendeu? Na prática, é mais difícil de fazer. César, pegando esse gancho aí, cara, do CEO, eu fui militar por 12 anos, eu fui soldado da Polícia Militar e eu fui soldado do Corpo de Bombeiros. Eu servi o Exército também. A ponta da lança, eu fui Você soldado. sabe que a gente tá a ponto da Terceira Guerra Mundial, né? Ainda bem como não servir nada. Cara, eu fui soldado nessas duas instituições por 12 anos. Eu sou a ponta da lança e, de fato, o cara que ninguém olha. E eu sempre tive um diferencial, eu digo no meu pensamento, que eu sabia que eu estava nessa dimensão, que ninguém olhava para mim, mas eu era o braço de trabalho do negócio. Só que, principalmente, agora eu vou pegar essa realidade do funcionalismo público. Cria-se uma bolha, o qual todo mundo se vira contra os oficiais das instituições militares, porque os oficiais é outra brigada, usando esse termo. O oficial é outro corpo de bombeiros. E eu tô aqui, soldado, e ninguém olha pra mim. De fato, cara, ninguém vai olhar pra ti. Faz, cumpre a tua missão, vira as costas e vai embora. Cumpre o teu serviço e já era. Então, é extremamente interessante tu falar que em grandes companhias é isso que acontece, porque hoje, eu estando no Grupo Primo, eu também vejo isso e eu entendo perfeitamente. Cara, tá tudo certo, os consultores lá são a ponta da lança que tem que se relacionar e o senhor não pode se relacionar de fato com esses caras, não tem como. Então faz todo sentido isso que tu tá falando. Pô, excepcional. Cara, mas eu vou te dizer que, enfim, eu roubo muita coisa de muitas pessoas, tá? Não no sentido literal da palavra, mas roubar os aprendizados, né? E tem um cara muito foda que, poxa, é um exemplo para mim, que é o Conrado Adolfo. E ele diz que tudo é aula, né, uma frase que eu roubei dele. E outra frase legal que ele diz é que, poxa, nesse tudo é aula, qual que é o pensamento que ele está tentando dizer? Poxa, ele vai lá, faz um evento, ele abre esse evento dizendo que tudo é aula. Em qual sentido? Que existem diferentes graus, níveis de maturidade. Então, o cara que está conhecendo ele, que é um empresário novo, que acabou de abrir o CNPJ, ele vai enxergar uma coisa. Aí vai o Kleber lá, poxa, já fez M&A, empresa grande, corporativo, vai enxergar outra coisa. Talvez vá unir o seu, que esteja, sei lá, vamos jogar aqui que ele está no meio do caminho, ele vai enxergar uma coisa diferente, tá? E quando tu fala que o CEO, né, não está olhando a ponta da lança lá, e aí eu ia concluir o César lá, cara, eu acho que esse aqui que é o grande ápice de tornar uma pequena para uma média empresa, né? Tu falou da partnership. E a partnership é trazer o cara de tornar sócio. Cara, assim, conhecendo bem o Nilceu, eu diria que o Nilceu é um mercenário. Atualmente, pode ser que sim. Tu tá lá pela grana, mas, e aí é uma coisa que eu sei que está sendo olhado, né, por mim, pelo CEO do grupo, pelo CEO da Portfólio, que é uma das empresas do grupo, como é que a gente torna esse missionário num missionário? Como é que a gente vai não só evangelizar, catequizar esse cara aqui, para que ele continue sendo um mercenário, mas que ele seja um mercenário comprado na empresa. Até porque, cara, na minha humilde opinião, eu também sou mercenário. Eu acho que tu também é. Sim. Porque se o cara não for um mercenário, ele não tem ambição. Exato. E Total. se tu não tiver ambição, cara, tu nunca vai ser ninguém na vida... Porra, vamos falar que na vida corporativa, na vida laboral. Tu vai ser só o cara que chega lá, faz e... só vai vivendo, sabe? Então, é esse grande ponto, né? Então, como é que a gente pode olhar para o mercenário, Fazer ele que o bom cara vai ser um mercenário sempre, e fazer ele se transformar em alguém... Missionário, comprado, gostei dessa aí. Missionário. Peguei pra mim Transformar o também. mercenário Ele no vai missionário. ser literalmente catequizado ali dentro daquela história, entendeu? Ó, vou anotar essa. Vou anotar essa aqui. A gente fazia isso com algumas pessoas e, assim, o que mais funcionou era PDI, cara. Era dar sentido para aquele cara no longo prazo. Mas, assim, um PDI que faz sentido, né? Um PDI, não, a gente fala PDI, às vezes, o que é um plano de carreira? Aí, você nas empresas, para ver o que é um plano de carreira, sei lá, uma tabela em Excel dizendo as possibilidades. Não, cara. É um plano de desenvolvimento mesmo, ó. Você tem esse perfil, você pode chegar lá. Hoje você ganha, sei lá, exemplo, 10K. Você quer, qual que é o teu objetivo? Cara, meu objetivo é ganhar 100. Cara, para você ganhar 100, você tem que ter um base ali de 30, mais uma função que te dê remuneração variável e tal e tal. Para você chegar lá, você tem esse plano.
Aí você cria um plano de competência. Ó, falta para ti, para essa vaga, essa competência. E a gente fazia isso, fazia handover. Então, por exemplo, o cara ele queria sair de um analista júnior para virar um analista pleno e depois assumir uma área de coordenação de uma operação. Beleza? Cara, mundo corporativo, a gente está falando de uma promoção aí a cada 2 anos, 3 anos, falem menos disso, né? Então, beleza, cara, a gente vai fazer um plano para ti, vamos tentar encurtar. Como é que a gente pode encurtar? O cara tinha talento, valia a pena, era um mercenário bom, a gente queria manter o cara dentro de casa. Conversava com o cara, conversava com as áreas. Ele precisava de uma competência comercial, mas ele era da área de operações, nada a ver. Beleza, então ele vai passar agora a assumir algumas funções comerciais, a mais ele tem que querer, vai fazer handover, uma vez por semana ele vai passar na área comercial, um cara da área comercial vem para cá, que é outro da mesma área, e a gente começa a desenvolver competências que ele só teria na vivência. E esse cara começa vendo propósito. Passa 1 ano, ele já amadureceu pra caramba, já amadureceu pra caralho. Passa 2 anos, ele já recebe uma promoção. Passa 3, de repente ele vai. E ele fica porque ele vê sentido no longo prazo, no médio prazo. Ele sabe que ele está em ascensão. Exato. Essa foi a forma que, pelo menos, a gente fazia, né? E eu acho que ainda funciona, na minha opinião. Cara, eu interpreto o Grupo Primo excepcional nisso aí. Com a ajuda do Kleber, etc e tal, né? Dos caras aí. Enfim, brincadeiras à parte. O Grupo Primo dá sentido pro negócio. E eu até falando que o CEO não pode ou não poderia se relacionar com a ponta e trazendo a Portfel, o Felipe se relaciona com todo mundo, cara. O Felipe o cara é excepcional, velho. Um cara extremamente polido, educado pra caramba, dá as marteladas dele com razão e cara, focado no resultado da empresa. Ele tá extremamente correto. Mas às vezes as pessoas levam pro coração, sabe? Mas é que tu não me entende. Eu não tenho que te entender, cara. Se tu tá aqui, esse é o jogo, cara. Vamos jogar esse jogo. E às vezes falta um pouquinho de ambição, né, cara? Total. Cara, assim, tu me fez uma... Deixa eu começar de novo aqui a história, né? A gente conversando aqui, nós 3 no podcast, a gente chegou a um consenso de que para te ter sucesso na vida laboral, tu precisa ser mercenário. Estamos de acordo, Total. né? Total. Cara, e aí, tu me fez uma pergunta na caixinha do Insta que era o seguinte. Por favor. Qual a grande competência que um empresário tem que ter para ter sucesso? Tá, então a gente sabe que um empresário, para ter sucesso, ele tem que ser um mercenário. Cara, para te ser um mercenário, para te ter sucesso como empresário, e não só como empresário, como um mercenário, né? Vamos dizer que o mercenário aqui é a palavra que a gente pode intitular que uma pessoa de sucesso, seja ela na vida corporativa ou seja um empresário. Cara, na minha opinião, para te ter sucesso tem que ter 2 coisas. Resiliência. Onde é que é a resiliência do Kleber? Cara, a minha história, eu era office boy, eu trabalhava das 7h30 às 6 da tarde, ia para casa, comia qualquer porcaria, ia de ônibus ou ia de CG 150 para UX no inverno, com chuva e tal. Cara, chegava em casa 11 horas, 11h30, e aí que começava o meu trabalho. Começava o trabalho para mim, não para os outros. Cara, então eu estava lá fazendo blog, estava lá fazendo vídeo, estava lá trabalhando. De 2011 a 2019, cara, eu só paguei para trabalhar. O que entrou aqui? Cara, entrou aqui a resiliência. Só que tudo isso vem da fome, né? No grupo a gente fala muito da fome. A fome é, cara, esse sentimento de querer crescer, né? É um pouco de... me fugiu a palavra, a gente estava falando aqui antes, essa ambição, né? E, cara, ambição, não necessariamente tu vai ser uma pessoa que vai passar por cima dos outros, não necessariamente tu vai ser uma pessoa desleal, mas é a ambição de olhar alguma coisa e querer crescer na vida. Cara, então, a ambição e a resiliência são as coisas mais capazes para te transformar uma pessoa de sucesso. E quando a gente fala de ambição, cara, a ambição, tu tem que ter uma noção de que tu tem que ter uma formação completa. Cara, eu comecei a estudar contábeis, quase me formei. Comecei a estudar economia, quase me formei. Ah, também? Comecei a estudar direito, quase me formei. Cara, não acabei nada. Mas o quê? Cara, estava fazendo uma formação completa. E aí, ao passar da minha carreira, eu fui me descobrindo. Assim como tu, cara, começou lá como mundo corporativo, descobriu que era empreendedor, tem a tua missão. Cara, eu sempre achei que eu era do mercado financeiro. Eu, inclusive, trouxe a Portfel para o Grupo Primo, fiz um monte de coisas, liderei o escritório de Portfel, abri vários escritórios da Portfel, até eu descobri que eu sou professor, cara. Então, mas era essa fome, essa ambição, onde que eu vou dar o próximo passo. E eu só cheguei em tudo isso por uma formação completa, cara. Não é só na faculdade, cara. Eu já fiz curso de coach, já fiz curso de orador, de palestrante, de... Cara, tudo que tu imagina, eu já fiz
curso na minha vida. Então, resumindo aqui, como é que tu vai ter sucesso na vida laboral? Seja como empresário, seja como funcionário, microempreendedor, consultor, cara, qualquer coisa. Fome e resiliência. Total. Eu ainda acrescento um ponto que vai com o que tu comentou. Generalismo, cara. Assim, eu tenho minha especialidade, a estratégia de processo sempre vai ser. Tu tem a tua especialidade financeira, eu também. Mas olha só, você falou que fez várias. Cara, eu também vim buscando várias. Cara, marketing, IBC, no IBC também fiz formação. IBC? José Roberto IBC, Marques? aham. Eu sou da concorrência. Eu vi na tua bio lá. Cara, desenvolvimento de pessoas, treinamento. Eu vejo, agora trazendo esse exemplo técnico do generalismo, acho que eu passei, cara, nesses últimos 3 anos por umas 70 empresas dentro. Nem todas a gente implantou, mas a gente deu o diagnóstico e entregou ao mercado. O que acontece? Quais são os gestores que ficam na mão dos funcionários? Isso é um problema para o empreendedor. Eu disse antes de contratar gente boa, mas não de ficar na mão das pessoas. É aquele gestor que não sabe olhar minimamente as áreas. Então, assim, o cara ele é especialista numa área, mas ele não entende minimamente de marketing, não sabe analisar uma taxa. Ele contrata a pessoa entrega um pouco mais do que já tinha, mas está longe de entregar o que a meta da empresa está buscando, e para ele, a pessoa está evoluindo, porque ele não sabe. E eu chamo isso, cara, é uma cegueza estampada na cara. E eu acrescento o generalismo aí. Acho que o empresário ele tem que ser generalista, ele tem que buscar saber de tudo um pouco. Cara, o generalismo é muito importante. Ontem a gente estava conversando, né? Até vamos falar daqui a pouco, sobre inteligência artificial. Cara, quando tu entrou muito profundamente no Tecniquez, obviamente que eu fiquei viajando, mas eu sabia todo o contexto, né? Total. Lá na Top, a gente tem uma equipe com 3 desenvolvedores. Cara, eu não sei a estrutura do código, não sei fazer PHP, não sei, sei lá, Java, etc. Cara, agora tá na moda Java e... Como é que é aquele modelo novo de aplicativo? É Flutter, entendeu? Cara, não Flutter, sei Bubble. não sei o detalhe ali. Cara, mas eu não estou 100% boiando. Eu consigo analisar se a tecnologia está de acordo, se não está. Né? A gente estava falando de inteligência artificial. Cara, não estou completamente boiando. Eu entendo o contexto para ver... Porra, como é que tu vai contratar alguém se tu não sabe se está sendo enrolado? Né? Como é que exatamente. Esse é o ponto. Esse é o que é ponto. desenvolvedor. Esse é o ponto. Você não entende bolhufas do que ele está falando, cara. Assim como eu não posso ter um advogado na empresa, você não sei o básico ali do direito para saber, cara, isso aqui tem sentido, para de pé, não para de pé, né? Até minha cunhada é advogada, e muito boa, por sinal, minha advogada, tem vários e vários processos. Ela brinca, não, mas tu é o juiz da própria causa. Não é que eu sou o juiz da própria causa, é que eu fui lá, eu olhei, eu sei o que é uma jurisprudência, eu procurei. Ele é o cara chato que fala com o advogado e fica dando pitaco. eu não dou pitaco no processo e tal. Cara, mas antes de, vou entrar com processo. Cara, eu tenho que saber se isso aqui tem cabimento, se não tem. Entendeu? Pra não gastar dinheiro à toa, né? Pô, não sou burro também, né? Exato, entendeu? É não ser burro, entendeu? Exato. E às vezes as pessoas... eu acho que principalmente o profissional autônomo, né... Cara, é o advogado, é o médico, é o não sei o quê. Cara, e principalmente o médico, que a gente tem bastante acesso com os clientes, cara, tu vê que às vezes o médico ou ele é endividado, cara, é o melhor profissional, pica das galáxias, mas é todo endividado. E a gente tem o médico que às vezes não é nem tão bom assim, mas ele é muito rico porque ele é um pouco mais generalista, ele entende um pouco de negócios, ele sabe administrar a clínica, ele sabe não sei o quê. Senão ele fica tão focado ali e parece aqueles cavalos que puxam carroça, sabe? Exato. Tá com a viseira aqui, ele só sabe olhar aquilo lá. Eu atendo alguns médicos e é exatamente esse retrato que o Kleber está falando. Tem médicos que têm lá mais de 5 milhões de reais e tem médico que está endividado com 200 mil reais. E a idade é mais ou menos a mesma e são colegas de trabalho. Então alguém está vivendo errado no meio desse processo. Às vezes na mesma empresa, né? Alguém está vivendo errado. E a gente consegue entender muito a questão geral da vida do cara. Às vezes é uma questão de merecimento, às vezes é uma questão de tu entregar muita grana para a família, para todo mundo e acaba que tu fica sem dinheiro no final da história. Acontece muito isso e a gente vem fazendo esses diagnósticos ponto a ponto e vai acendendo as luzes que não acenderam há 10 anos atrás nesses caras. E aí o cara, poxa vida, velho. E aí eu pego um exemplo de um médico que eu atendo que estava sendo enganado por outro profissional. E ele chegou na minha carteira, a gente já eliminou muita coisa, cerca de quase R$500 mil de dívidas que ele tinha, aleatórias, que foram colocadas. E aí esses dias eu mostrei para ele o relatório da carteira dele, depois de 6 meses de atendimento.
Cara, conseguimos alinhar o negócio. De noite ele mandou uma foto tomando um vinho com a esposa. Ele, pá, gurizão, agora sim. O cara tá extremamente confortável. Então é um cara que tá se direcionando porque ele focou no negócio, acreditou em um profissional que daqui a pouco tinha conflito de interesse, daqui a pouco não, comprovado que tinha conflito de interesse, e agora ele entrou num lugar que ele está extremamente tranquilo. Agora a gente vai fazer dinheiro para esse cara. E aí, resolvendo problemas de outros médicos que também não estão nesse ciclo, mas estão entrando devagar. Então, pegando esse gancho da medicina, Covid-19 foi um evento mundial. A Covid, podemos se dizer que a Covid te trouxe até aqui, né? Porque tu decidiu. Sim. E a Covid também me trouxe até aqui. 2021, eu perdi minha mãe e meu padrasto com 13 dias de diferença de Covid-19. E a última frase que a minha mãe falou quando ela estava sendo entubada via chamada de vídeo foi: fica tranquilo que eu não vou morrer, eu ainda quero conhecer os meus netos. E a partir dali ela nunca mais voltou. Então, ali foi o primeiro negócio que virou. Depois, eu atendi uma ocorrência lá em Porto Alegre, onde eu perdi 2 colegas soterrados no incêndio da Secretaria de Segurança Pública. E o ano de 2021 foi o ano que eu decidi: não quero mais essa vida que eu estou levando. E agora eu te pergunto, depois que tu teve essa virada, de que forma que tu está obcecado, o que importa para ti nesse momento? Já que a Covid te trouxe até aqui, tu passou por esses problemas, que, quase morreu, literalmente. E o que a Covid te trouxe de força? Agora vamos inverter, como é que a gente fala no coaching? Vamos inverter essa ordem aí. Ressignificar. Vamos ressignificar isso aí. O que a Covid me trouxe de força, cara? A mensagem que ficou para mim e fica até hoje: a minha vida é uma só. Eu não perco mais tempo. Antes eu dava muita bola pro trabalho, trabalhava demais. Cara, hoje eu curto minha família. Antes eu tinha uma escassez de pensar que, cara, ganhar dinheiro era coisa só pra gente absurda. E hoje eu descobri que eu posso me tornar um cara absurdo, né, nesse sentido. O que mais importa pra mim hoje, cara, é aproveitar minha vida. Foi o que eu vi naquela sala lá. Minha vida tava... Mas quando eu falo aproveitar, não é relaxar. Cara, buscar meus objetivos. E eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Eu vou chegar de alguma forma, nem que seja me arrastando, mas eu chego. Entende? Eu vou chegar. Eu acho que essa é a força. Entender que a minha vida ela tem um valor maior do que me alienar a alguma coisa especificamente. Cara, não sei se tu pode compartilhar, mas qual que é o teu objetivo? É financeiro? É familiar? Sei lá, algum status, assim? Não um status eu sou presidente, né? É muito mais o status de, cara, padrão de vida, assim. O que tu busca? Não, objetivo eu tenho. Eu tenho objetivo de padrão de vida, tenho objetivo financeiro, meta tangível de patrimônio, mas o que move mesmo meu coração, cara, é eu ter condições de fundar projetos para ajudar pessoas. Isso, e eu não estou aqui sendo um filantropo ou querendo falar bonito, não. Isso realmente é uma coisa que para mim importa. Para você ter uma noção, a gente está criando um movimento esse ano, se tudo der certo ele sai, onde, por exemplo, a gente está fazendo triagem, já começamos a ver, cara, famílias que nunca vão conseguir comprar uma casa, não vão, porque a região é subdesenvolvida, não tem trabalho, as pessoas não conseguem trabalhar. As crianças que crescem lá, elas saem, não subsidiam a família, as pessoas ficam mais idosas. E a gente quer criar um condomínio com casas e ofertar para essas pessoas. Literalmente, a gente quer dar casa para essas pessoas. Tá, mas isso não é jogar contra, não é desperdiçar patrimônio? Depende do ponto de vista. Eu acredito em ajudar o próximo. Só que eu tenho a minha ambição. Como que eu vou conseguir fazer isso? Cara, tendo muito a ponto de não se importar com isso. Então, esse é meu objetivo para 10, 20 anos. E profissionalmente falando, eu quero pegar mercados, abocanhar esses mercados, liderar esses mercados e, de alguma forma, ir parar no Vale do Silício. Porque eu entendo que de lá é mais fácil fazer as coisas. Na minha visão, o dinheiro só potencializa quem tu é. Então, se hoje tu é um cara bom e tu vai ter muito dinheiro no futuro, tu vai ser um cara bom com muito dinheiro, com o potencial de ajudar muitas pessoas. E se tu sempre foi um filho da mãe, tu vai ser aquele cara escasso que muitos de nós já conhecemos por aí, que a gente vê em vários lugares. Então, cara, isso que tu tá falando parece uma meta ousada para quem vê de fora. E agora, pegando esse gancho, eu vou usar um termo, não sei se vocês conhecem esse termo, metanoia. Tu já deve ter ouvido. Se tu não ouviu, não prestou atenção. Eu devo ter ouvido, mas... O termo metanoia, ele nada mais é
que uma mudança abrupta no teu caráter e na tua forma de pensar. E um empreendedor desconfortável, o cara que está em um lugar onde ele não quer mais estar, ele vive uma metanoia, só que ele vive sozinho. E nesse momento ele é desacreditado por todos na volta dele. Quando eu estava lá no Corpo de Bombeiros, eu fui desde 2021 desacreditado pelos meus colegas, que o Berté é louco, no meu nome de guerra, Berté. O Berté é louco, ele vai sair dos bombeiros, vai sair que aqui é tudo certo. Eu estava vivendo uma metanoia sozinho, dentro de um ambiente que ninguém estava vivendo. E hoje eu tô aqui fora. Hoje eu tô aqui fora porque eu vivi a metanoia e eu consegui. Eu tive essa mudança de caráter, essa mudança da forma de pensar. Aí eu mudei o relacionamento, mudei o ambiente e hoje eu estou em outro patamar. Tu já viveu essa metanoia de ser desacreditado onde tu estava? Sim. Então me conta como foi essa tua experiência. No próprio mundo corporativo. É uma escola, é muito bom, mas quem está lá, a ambição da grande maioria é crescer dentro da empresa e não fora. Então, e realmente, não tem nada contra isso. Estou dizendo que, para mim, na época, não fazia sentido. Então, quando eu comentava que um dia eu ia ter uma empresa, que um dia eu ia... Cara, era surreal tu pensar que tu ia ter um negócio. É surreal. Mas como é que tu vai ter uma empresa? Era isso que me falava. Uma vez um gestor que eu tinha na época olhou para mim e falou, cara, boa sorte. A gente se encontra daqui a 5 anos quando tu voltar. É bem assim mesmo. E eu não estava acreditando. É bem assim mesmo. Eu estava acreditando, eu não sabia como, mas eu sabia que de alguma forma... Cara, eu acredito na obsessão, entendeu? Eu acho que se tu buscar e não desistir, e ter intencionalidade, tu vai chegar de uma forma inteligente. E eu vivi nesse período, cara. Foi um período muito desafiador porque me sentia um peixe fora d'água, né? Mas vivi, eu te entendo. Eu recebi uma mensagem no Instagram semana passada de um colega do Corpo de Bombeiros. Ele me falou, cara, eu me lembro como se fosse hoje que tu falava. Eu vou sair daqui. Eu tava no serviço pensando nisso. Quando eu saía do meu plantão de 24 horas, os caras ficavam tirando com a minha cara. E ele falou, cara, os caras ficavam rindo da tua cara e hoje tu tá fora. Então, isso é muito louco, né? A gente quer trazer essa ideia para todo mundo, mas tem pessoas que não estão preparadas para isso. Eu acompanho o quanto tu evoluiu em 2 anos, os caras estão lá exatamente no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, com as mesmas pessoas, recebendo o mesmo dinheiro, com exatamente o mesmo padrão de vida. Exato. Tudo igual. É muito louco, velho. É muito louco. Cara, voltando ali, tu falou de Vale do Silício, né? Por que o Vale do Silício? E o que tu tem enxergado de oportunidade nesse mundo de tecnologia recentemente? Por que o Vale do Silício? Eu já conversei com pessoas que trabalham lá, já tive contato e tudo. Eu percebi que lá as coisas fluem muito melhor. Tirar uma ideia, colocar em prática lá, o mercado já te olha diferente, os investidores já te olham diferente quando tu precisa, os profissionais estão lá, é fácil de tu recrutar. Aqui é um pouco difícil. Exemplo, tu falou de que mercado que eu acho que pode levar lá, né? IA. Eu acho que a IA surgiu e tem muita gente olhando para o desenvolvimento da IA, mas pouca gente olhando para a implementação da IA. A gente já fez rodada com investidores aqui e tudo mais, e eu vejo que a galera não acredita, eles não entendem. Existe um gap de mercado, cara. Existe processos robotizados, um custo muito altíssimo com folha, na boa parte das empresas do Brasil. Existe tecnologia para implantar, tem como implantar, mas, de repente, até mesmo os empresários em si, não falo nem de investidores, para quem trabalha com startup, falo de empresários também. E eles não conseguem enxergar essa oportunidade. E eu também não julgo, isso não é um julgamento, porque, cara, é uma coisa nova, é novo. Né? Eu falo sempre do celular, eu conversei contigo aquele dia. Eu imagino que quando surgiu o celular, a pessoa também acreditou que não ia levar fé naquilo. Não fazia sentido andar com o negócio no bolso. Mas, cara, olha hoje. E eu acho que aí está a oportunidade, o próximo movimento. E no Vale do Silício, a minha percepção é de que lá as coisas acontecem mais facilmente, em termos de recurso e tudo mais. Tu acha que é no Vale do Silício especificamente ou nos Estados Unidos como um todo, né? Porque, cara, a gente... Pode ser nos Estados Unidos. A gente aqui como brasileiro, cara, é muito imaturo em relação a negócios. Muito imaturo. Então, um exemplo. Aqui a gente tem borracharia. Porra, pro cara consertar o teu pneu furado, vai lá e faz um remendo. Nos Estados Unidos, tu vai em qualquer loja de pneus, se tu furar o teu pneu, eles vão lá fazer a vulcanização, que é um processo mais seguro, vai restaurar o teu pneu de graça. Por quê, cara? Porque é um troço muito simples, né? Aqui no Brasil, para gerar emprego, a gente tem um negócio retrógrado que é obrigado a ter comprador de ônibus.
O troço mais absurdo do mundo. É obrigado a ter alguém que tira uma mangueira da bomba de combustível para botar no teu carro. Esse é o trabalho do cara para ficar em pé. Cara, 8 horas, às vezes com frio, com calor ali. E lá é um negócio muito mais evoluído. Então, tudo em relação ao negócio lá é mais evoluído. A legislação é mais evoluída, é mais independente, a cabeça de negócios, até a taxa de juros. Porra, lá a gente tem uma taxa de juros que hoje está em 3, 3,5, ou 4, 4,5, né? É muito mais incentivo a negócios. Cara, aqui a gente faz 1% ao mês, com o pé nas costas. Zero risco, dormindo, isento de imposto de renda, então acaba estimulando o risco. Então a pergunta é, cara, tu acha que é muito o Vale do Silício, até pensando politicamente lá, o Vale do Silício tem passado por vários problemas, ou talvez em outro estado americano como um todo. Cara, o Texas, está todo mundo fugindo para o Texas porque é um estado mais pró-desenvolvimento e menos... Pode ser. Welfare. Entendeu? Eu posso pontuar que pode ser, sim, o Estado em si e o país em si. Mas eu não deixo de olhar para o Vale do Silício, cara, porque lá existe uma cultura muito forte de incentivo, né? E o meu objetivo futuramente é criar um laboratório de inteligência artificial. Literalmente, né? Gastar, inovar em várias áreas. Eu não me conformo. Eu, por exemplo, estava conversando com meu pai ontem. Meu pai é um senhor aposentado. Hoje, um aposentado no Brasil, né, se a gente for analisar, eu não sou muito adepto à aposentadoria, mas esse é um outro assunto. Mas se a gente for analisar, pega um salário mínimo ali, eu não sei, acho que está 1.500. 1.518. E uns quebrados. Cara, quem ganha o salário mínimo não consegue tirar um Onix. Não, já O Onix novo está 120 conto. Vocês têm noção? Então, o que eu percebo? A pergunta é, por que os carros no Brasil são tão caros? Por que não são produzidos aqui? Por que não são fabricados aqui? E esse é o ponto. E eu vejo que lá fora, e no Vale do Silício, existe um incentivo disso também maior pelas pessoas que eu conheço. É fácil de você construir operações, validar e testar rápido. Então, quando eu falo Vale do Silício, não é pelo que é o Vale do Silício. É pelo que pode proporcionar pela cultura. E eu sei que ambiente molda comportamento. Fazer um teste laboratorial de um plano muito grande, depois tu só replica a escala. E lá com um profissional, com gente que tem a mesma mentalidade, a mesma configuração mental. Então, esse é o faz sentido. Pegando esse gancho aí, cara, do Brasil, as dificuldades que a gente tem aqui, eu fui empresário em paralelo aí com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, durante 5 anos. Eu abri uma empresa de rastreamento veicular. Eu comecei com um cliente e quando eu saí da empresa, vendi minha parte na sociedade, eu saí com 350 clientes. Só que nós éramos muito operacional. Os empreendedores brasileiros, em geral, focam no operacional, trabalhar operacional. Qual é a dica que o César pode trazer para um empresário que está 100% no operacional, que está se vendo preso naquela bolha e não consegue ir para o tático, enfim, para o estratégico? Eu acho que são uma dica que tem 2 sugestões. Dois passos. Primeiro é buscar conhecimento, cara. Não adianta. Você só vai conseguir andar conforme a tua capacidade. Ainda mais se tu é autônomo, tem uma empresa pequena. Tu é operacional, tu é o tático, tu é estratégico. Então, tudo se limita ao teu conhecimento, à tua capacidade intelectual. Então, vai buscar conhecimento. E depois... Generalista, né? Generalista, total. E depois faz a transição. Eu atendi muito autônomo no início, quando eu estava ainda na Titlog, e para ajudar os caras a fazer a transição, o que eu percebi? Não adianta falar para o cara ser tático, ele não consegue, ele não tem caixa. Então, assim, a gente tem que fazer a migração. O que eu sugiro? Seja estratégico, cara, uma vez na semana. Tira o meio turno, pensa como vai ser. Seja tático uma vez no dia, ok? Então, olha para aquele plano de ação que você montou na semana. Vê se você vai fazer o 80-20 do dia, qual que é o 80-20, quais são as 3 ações que vão te acelerar no dia, antes de começar teu dia. Ah, cara, mas eu tenho que acordar cedo. Foda-se, acorda cedo. Madruga se tu não quer crescer. É isso. E o resto do dia seja operacional. E aí você vai começando a colocar intencionalidade, porque você está estudando, está criando um plano estratégico, está criando uma forma de colocar em prática, que é o tático, e está fazendo acontecer no operacional e não deixando a peteca cair atendendo o cliente. Vai levar tempo, vai ser desgastante, mas é o jogo. E algum tempo você faz a transição. Com a fome e com a resiliência. Pegando esse aí, comportamentalmente, leva isso e... É isso aí. Eu ajudo alguns consultores do Brasil, aí às vezes eles me chamam, dou uma consultoria, podemos Não assim deveria, dizer. Né? Às vezes acontece. E o pessoal pergunta manda o Pix junto para consultoria. Como eu tive tanto resultado num curto espaço de tempo, que dentro de um ano aí, já estou administrando literalmente 40 milhões de reais. E eu vim de uma transição e 1 ano e meio de trabalho, só que 6 meses desse tempo foi em paralelo com o Corpo de Bombeiros. E aí a galera me pergunta como que eu tive esse resultado.
trabalha mais que todo mundo, acorda mais cedo que antes que Total. todo mundo. Faz tudo que tu tiver que fazer. Porque eu tenho um segredo para te contar. Tu é o empresário, tu é o proprietário da tua empresa, quem tem que se lascar é tu. Isso aí. Sem meias palavras. Até porque isso aí. enquanto teus colegas lá estavam te zoando, ó, Berté, não sei o quê, não vai mudar de vida, tu tava literalmente mudando de vida, tu tava trabalhando enquanto tu estava fazendo figurinha, né? Exato. É isso. Até E hoje tem aí, figurinha minha rolando nos grupos lá, entendeu? Então, é isso que acontece. Eu concordo Tu plenamente. tem que pagar o preço. Aí a gente sempre vai de encontro à fome de fazer mais e a resiliência de aguentar o processo. É tomar pancada e segurar, não tem muito o que fazer. Cara, mas eu gostei muito dessa tua ideia, né? A galera me zoa, né? Porque eu não acordo mais cedo. Eu não acordo cedo, tô sempre atrasado de difícil. manhã e tal. Só que assim, é igual o Thiago Negro gravando de chinelo naquela fase dele. Por que ele tava gravando de chinelo? Cara, porque ele já chegou lá, entendeu? Total. Só que eu não acordo mais cedo hoje. Cara, eu já me fudi, velho. Eu acordava às 6 da manhã, ia trabalhar, andava de motinho, chegava de madrugada, trabalhava de madrugada, né? Então, não é o... A galera costuma olhar muito o palco, né? E não olha o bastidor de como que chegou lá. E, cara, eu entendo que se tu não tirar a barriga do caixa pra pensar um pouco, né? Cara, tu tem que parar e pensar. Não adianta ficar... E a gente volta lá no começo da história do podcast. Não adianta só fazer o trabalho burro, cara. Para, pensa. Faz sentido o que tu tá fazendo. Porque às vezes o cara tá lá trabalhando duro, ficou a semana inteira fazendo um troço que não precisava ser feito, né? Tem até aquela frase de que... porra, não adianta tu fazer um negócio que não precisava ser feito, né? Exato, concordo. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém tá disposto a morrer por isso. Ponto final. Esse é o ponto, cara. Acho que isso resume. E esse negócio de te zoarem, de acordar e tal, faz parte, cara. A vida é feita de plantação, cara. Você planta e colhe, planta e colhe. Não adianta. Não adianta. E você não consegue mudar o que você colhe, mas o que você planta, você pode. Um dia, eu me preparei 3 anos para esse momento, hoje que a gente está vivendo, de ter filho e tal. Cara, esse ano, eu ainda quero, até o final do ano, estruturar minha vida de uma forma, minhas operações, tudo. Estou trabalhando para isso. Para que, cara, quinta-feira de tarde eu assumo alguns compromissos, mas sexta eu já fique livre, sábado... Cara, o que eu mais quero é me isolar numa chácara, eu venho do interior, então eu gosto de me isolar numa chácara, pescar, ficar com a minha família, curtir meu filho nos próximos 2 anos. Estou semeando há 3 anos. Esse ano eu espero colher. E acho que você está colhendo, cara. É justo. É isso aí, cara. E mude-se para Caxias, cara. Acho que não só para ti, mas para todo mundo, cara. Porra, a gente falou aqui sobre o Vale do Silício, né? E eu vejo que Caxias tem um potencial incrível, cara, porque tem muito empreendedor aqui, tem uma cultura muito tanto do digital, cara, tem vários influencers aqui nessa região da Serra, o ramo de serviços, né, tá crescendo bastante aqui, e Caxias do Sul é um ponto muito de trabalho, cara. Caxias do Sul não tem nada para te fazer, né? Tem um restaurantezinho ou outro ali, cara, é um negócio de trabalho, né? E tendo esse ambiente aqui que tu consegue dividir e se organizar, cara, tu vai ficar em Caxias trabalhando de segunda a quinta. Cara, sexta, a localização geográfica de Caxias é muito boa. É muito boa. Porque tu pode ir a Gramado, pode ir a Canela, pode ir... Cara, lá tem um monte de lazer, Total. mas a tua semana foi focada aqui no trabalho, no ambiente que vai te enriquecer. Cara, a 2 horas de Caxias do Sul, tu tem Porto Alegre, tem aeroporto, tem Gramado, tem Canela, tem litoral, tem N opções de lazer, mas, cara, é separar os ambientes, cara. Aqui é ambiente de trabalho, depois a gente tem um ambiente de lazer. Então, cara, eu tenho até uma tese de cidade de 500 mil habitantes, tem saúde, segurança, educação, não tem tanto trânsito, mas esse poder geográfico da cidade aqui também, cara, ele é muito mágico, tu consegue focar aqui os teus ambientes. Eu concordo, e a gente tá bem inclinado, inclusive a gente tá olhando casa já. A Thaís tá me ajudando. Inclusive, cara, eu acho que a prefeitura devia me dar uma verba lá, cara. Porque... Semana passada a Thaís me mandou uma casa legal, gostei, cara. Eu trago muita gente pra Caxias, cara. Sem mentira, eu trouxe umas 5 pessoas. Pessoas assim, fodas. Tu também não é de Caxias, cara? Não, vendi a ideia. 20 dias tu tá aqui. Fechei o mês agora. Verdade, tu era de lá, né? A gente falou. Sim, o Nilceu veio do 8 pro 80, né? Morava em Porto Alegre, confusão. Cara, foi pra Nova Petrópolis, que ele é o ápice do sossego. Agora não, achei um meio termo. Exato. Mas essa questão de ser perto de tudo é surreal. É bom, cara, eu tô curtindo. A minha esposa acaba apanhando um pouco mais, porque ela trabalha mais de casa, ela fica mais tempo em casa, mas eu tô correndo, trabalhando pra caramba e tá ótimo. César, cerca de 22% das microempresas fecham em até 5 anos no Brasil. E quando a gente vai tratar de MEI, é quase 30%. Por que tu acha que isso acontece? Tu que é o especialista nesse ramo aí, cara.
Bah, cara, essa pergunta é complexa. Mas, duas coisas. Eu acho que a primeira, as pessoas já abrem errado. Ontem mesmo, eu participei de uma reunião para um grupo de investidores, a gente estava conversando. E a gente estava analisando um case de uma empresa que abriu, lançou uma rede de academias, cara, top, sim, investiram uma grana pesada. Mas, pouco tempo depois, encerraram. Por quê? Existe uma parada de mercado que é o seguinte, todo negócio está condicionado à lei de ferro do mercado. Já ouviram falar? Como é que é? Lei de ferro de Não. mercado. É uma das análises que a gente faz antes de ter certeza se vale a pena abrir ou não aquele modelo de negócio. Todo negócio está condicionado ao tamanho daquele mercado e à qualidade dele. Ponto. É o TAM, né? Total Addressable Market. Então, assim, muita gente, eu vejo, às vezes não é nem erro de gestão. Eu poderia te dizer que é erro de gestão. Pode ser, a gente pode titular também. Mas eu acho que é uma falta de análise mercadológica e entendimento da real necessidade do produto. Então, às vezes, você abre um produto excepcional, faz uma coisa gigantesca, tem muita gente ao teu redor, mas a qualidade do público não é boa. Está limitado, ponto. Ainda mais se for local. Ou você abre um modelo de negócio onde a qualidade do público é boa, mas é limitada, a mesma coisa, vai chegar num teto, vai chegar num platô, não vai crescer. E aí, se tu não tiver uma mínima organização, tua margem de lucro vai lá para baixo, começa a ficar negativo, e aí começa a entrar em decadência, se endivida, já vi muito isso acontecer, encerra. Então, para mim, a assertividade de abrir um negócio no mercado certo, e aí se a gente pudesse complementar pro empresário, é a falta de generalismo. Cara, eu sou mais prático aqui, né? Falando das empresas que quebram, né? 21% das empresas quebram em 5 anos. Se a gente for trazer isso aí para 2 anos, esse número quase triplica, né? E Total. eu, como tenho uma visão muito mais pragmática, cara, eu acho que os motivos de quebrar são mais simples. Primeiro, o empresário sabe ganhar dinheiro, então ele sabe ter lucro. Só que lucro é diferente de fluxo de caixa. Né? Por exemplo, deu o exemplo do cara que abriu uma rede de academias. Beleza. Mas qual que é o teu fluxo de caixa? Qual que é a taxa de oportunidade desse negócio? Cara, 1% ao mês. Né? Qual que é o custo desse crédito? Cara, tu gastar ali, às vezes, sei lá, $500.000 para fazer uma boa academia, será que faz sentido? Será que não faz? Né? E aí, então, primeiro, né, óbvio, acaba ficando na gestão, ali, entender o que é lucro, o que é fluxo de caixa. Mas, para mim, o maior erro de todos é que a galera empreende normalmente por necessidade e não empreende por oportunidade de mercado. Cara, e aí, roubando de novo aqui, tem o Flávio Augusto, eu acho que para mim ele é um dos caras mais inspiradores do Brasil, e ele fala que um bom negócio tem 3 coisas: margem, escala, Lucro, escala e recorrência. E recorrência. Margem, escala e recorrência. Margem, escala e recorrência. Pô, se tu tiver os 3 negócios, tu vai ter um baita negócio. Sim. Se tu tiver os dois desses 3 aqui do pilar, tu vai ter um bom negócio. Senão, tu não vai ter um bom negócio. E aí, é o modelo do negócio. Cara, a galera abre os negócios que não tem pé nem cabeça. Sim. É verdade. Porra, o negócio não vai... É um negócio óbvio. Cara, e aí, Top Invest tem margem, é um produto digital. Né? O mundo digital, cara, a gente gira em margens em torno de 50%. Tem escala, porque é um modelo replicável, então a gente começou com uma certificação, a gente tem todas as certificações do Brasil, eu posso escalar para todas as certificações mundiais, eu posso escalar para concurso público, criei uma metodologia, eu posso escalar para uma universidade corporativa, então margem, tem escala e tem recorrência, porque a gente vende assinatura. Então a gente vende uma assinatura mensal, que a gente calcula o nosso LTV, eu sei quanto tempo o meu cliente vai ficar, então, e aí começa um pouco de... Cara, modelo, margem, escala e recorrência tem no negócio que eu fundei ali. Né? Tu sabe que eu sou sócio de uma imobiliária, cara. Idem, tem margem, tem escala e tem recorrência. Porque, cara, a recorrência, para mim, é o pilar que não pode ser substituído em forma nenhuma. Como é que tu vai planejar um investimento? Como é que tu vai planejar uma expansão? Se tu acorda num negócio negativo, né? Usando o exemplo da imobiliária aqui, cara, tem 2 tipos de imobiliária, talvez a galera não saiba. Tem a imobiliária de vendas, tem a imobiliária de locação. A imobiliária de vendas tem uma estrutura, tem os corretores lá e tal. Cara, virou mês, começa, sei lá, negativo. Tem toda a estrutura para pagar e tem 0 vendas. O aluguel não. Tu começa positivo, tu já tem toda a receita contratada. Como é que tu vai gerir um negócio que tu tem 0 previsibilidade da tua receita? Sim.
Então, eu acho que, usando até uma palavra forte, muitos dos negócios nascem natimortos, porque o cara não fez o cálculo do fluxo de caixa e não tem um modelo de negócio sustentável a longo prazo. Perfeito, e aí eu trago o mental do empreendedor. Empreendeu por necessidade, ele nunca teve nada na vida, é um cara que se lascou pra caramba. E ele vai lá e troca o leite piracanjuba pelo leite moça, antes da hora. Ele joga o chapéu muito pra frente. E aí ele começa a remar no fluxo de caixa, começa a bater na recorrência e ele começa a ter problemas futuros por causa disso. Como é que é o leite moça pelo piracanjuba? Qual que é Piracanjuba a é loja? uma marca mais barata. E aí ele vai lá, não. Ele pega moça, dinheiro. que é A o empresa top. dele não está sustentável, ele pega dinheiro do caixa para aumentar o custo de vida dele. Eu auxilio a minha esposa, eu faço consultoria financeira por escritório de advocacia digital da minha esposa. Até depois eu quero conversar contigo. E essa semana... Ele não vai poder te atender, porque tá atendendo. Calma, vamos ver. Daqui a pouco ele é um mercenário. Vamos ver. E cara, esses dias ela me perguntou, olha, qual seria o faturamento específico de uma empresa para qual eu possa fazer saques, né? Tirar um prolabore aí de cerca de X mil reais. Eu falei, tem que ser tanto, pelo meu cálculo financeiro, uma margem de segurança, tudo que tu vai precisar. E aí ela... não dá. Então, é muito entender assim. Mas pegando esse gancho aí, César, tu que é o especialista do ramo, tá? Um comportamento que um empreendedor tem que ter para ter sucesso, o comportamento base, o pilar principal de comportamento do empreendedor para ele conseguir. Visão de longo prazo. Para mim, é visão de longo prazo. Tem vários que a gente poderia elencar, mas o principal é visão de longo prazo. Porque se o cara não tem visão de longo prazo, ele pode até pegar conhecimento, mas ele quer resolver o agora, cara. E aí ele encasqueta o negócio dele. Ele não consegue planejar um crescimento contínuo, ele não consegue criar um plano de ação mensal para ele, cara, galgando percentuais menores todo mês, implantando a operação, ele quer fazer tudo para ontem, atrapalha. E o problema não é nem que dá errado e ele corrige, o problema é que ele se frustra no meio do caminho e não consegue mais evoluir. Cara, pilares da cultura do Grupo Primo. Número 1, ser uma pessoa agradável. Cara, a gente tem um pilar, a gente tem uma partnership, tem vários sócios e tal. E um dos pilares para se tornar sócio cara, como é que eu vou ser sócio de um cara que não consigo passar um almoço do lado do louco porque ele é chato pra caralho. E o segundo é a visão de longo prazo. Por mais que a gente tenha que atender demandas de curto prazo, cara, é uma empresa, tem investidores, tem sócios, tem que dar lucro, não sei o quê. Cara, mas tem que entender que tem que equilibrar o resultado do curto com o longo prazo. Como é que a gente vai desenvolver um projeto se a gente não estiver olhando para o longo prazo? E, porra, aí tu vê os grandes empresários, os bilionários, cara, eles estão olhando para o longo prazo. Sim, o seu Jorge Paulo Lemann tem, sei lá, quantos anos? Eu acho que já está na casa dos 80. O que ele está fazendo? Tô olhando para o longo prazo, cara. Exatamente. Porra, porque, cara, no curto prazo não tem dinheiro grátis, né? Não tem. Eu criei um novo quadro aqui no podcast agora. Não estava sabendo. Que é literalmente assim, ó, na lata. Na lata. Eu vou te fazer uma pergunta e tu me responde na lata para que fique essa mensagem para a galera que está acompanhando esse podcast. Tá? Empreender é algo ótimo, é essencial, todo mundo gosta, mas manda um recado. Empreender virou modinha no Brasil? Virou. Por quê? Nem todo mundo tem o comportamento de empreendedorismo. Eu cheguei a essa conclusão. Todos podem. Todos têm capacidade, mas não é para todo mundo. Será, cara, que todo mundo pode? Porque, cara... Eu acho que poder pode, mas nem todo mundo deve. Não, cara, mas eu sou mais profundo no entendimento das pessoas mesmo. Voltando lá nas qualidades essenciais de um empreendedor. Cara, a gente descobriu que a qualidade essencial de um empreendedor, de uma pessoa bem-sucedida, é um... Porra, as palavras me quebram. Ainda bem mercenário. É um mercenário. Mercenário que quer virar um missionário. Beleza, tá. E aí, para ser um mercenário, tem que ter ambição. Muita gente abre uma empresa, mas ele não é ambicioso. Exatamente. E, cara, ambição, para mim, não é uma coisa ensinável. Eu acho que se tu tem ambição, tudo é resolvível. Cara, tu pode se tornar um bom gestor, tu pode se tornar um bom líder, tu pode ser o caralho, velho. Agora, se tu não é ambicioso, tu não tem aquela fome, cara, preciso ficar rico. Por quê? Porque eu quero. Inclusive, cara, é uma história legal, né? Eu acho que é pública, eu já posso falar. Eu levei lá a Portfel, né, os seus fundadores, né, o Felipe Spritzer, o Lui, apresentei eles para o CEO e tal, e depois eles foram falar com os outros sócios, né? Aí o Perini olhou para o Spritzer e perguntou: qual que é a tua visão de longo prazo? Ele disse: cara, eu vou ser bilionário, entendeu? Porra do caralho, é isso aqui que eu preciso. Porque se não tiver ambição básica, velho, porra, todo o resto tu resolve.
Até a origem do início eu conheço um pouco mais, né? A tua não tanto ainda. Eu veio do zero. Mas tinha fome, tinha ambição. O resto, a gente resolve, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, entendeu? Agora, o cara que quer ser empreendedor, eu acho que a gente tem muito empreendedor que não tem ambição. Concordo. Cara, isso não é uma coisa resolvível, não é uma coisa ensinável, né? Tem até a história do Flávio Augusto falando que os melhores vendedores dele era gago, porque o cara tinha a porra da força de vontade, velho. Agora, a ambição não é um... Eu conversei vem de dentro, assim, entendeu? No último evento lá em São Paulo, eu conversei com o Caio Carneiro e eu me identifiquei muito com um negócio que ele falou. Eu só queria ter as coisas, velho. Por que tu é tão louco? Eu só queria ter as coisas. E ponto final. Ninguém tira essa fome de mim. Eu só queria ter as coisas. Quando ele falou isso, a minha cabeça... Pau! Mercenário. Eu só queria ter as coisas. Só queria ter os Ponto bagulho. final. Depois, cara, eu vejo. Depois eu preciso evoluir todos os outros passos. Mas antes eu quero ter as coisas, cara. Sai da minha frente que eu quero ter as coisas. Sim, são competências necessárias. Eu acho... Competências não, são comportamentos, né? Um outro que eu acho necessário para o empreendedor é a capacidade de aguentar a porrada, cara. Empreender não é fácil. Tá. Manda esse recado aí agora pros caras. O empreendedorismo virou modinha. Virou. Ok. Então, o que esse cara tem que fazer? Manda o recado na lata pra Cortes Pablo Marçal agora. Pra onde é que eu olho lá? Aqui? É isso aí, a tua câmera é aquela ali. Tá, cara, olha só. Estuda pra caralho, estuda pra um caralho, trabalhe pra um caralho e não pare até conseguir. Esse é o ponto. Mas seja ambicioso, por favor. Vamos pegar o conselho do Kleber. Cara, estude para um caralho. E assim, ó, gente, de novo, não é estudar a porra da faculdade, velho. Não. É importante ter faculdade? Claro que é, cara. Depois de anos eu fui lá me formar para ter um diploma, para ter um título, para esfregar na cara da sociedade, cara. Mas, assim, cara, são os perfis de pessoa, cara, de novo, volta pra ambição, velho. Porque, assim, eu era um péssimo aluno na escola, cara, eu fui reprovado, já reprovei, né? Não fui, eu fui expulso, né? Fui expulso de reprovar. Eu fui expulso de 3 escolas. Eu estudava. Cara, eu era o primeiro, cara, na faculdade eu era convidado a me retirar da sala. Esse é o nível, cara. Alteração. Mas ao mesmo tempo que eu era o cara que tava sempre zoando na sala de aula, né? Talvez que nem diziam os professores, botar melancia porque tinha uma necessidade de atenção. Eu era o cara que estudava pra caramba, velho. Eu li muito livro. Cara, se eu abrir o meu Kindle aqui, é coisa que não acaba mais. Tem de tudo, velho. Eu tô lendo agora sobre a história da China, né? Sobre a Revolução Cultural, sobre como que surgiu o comunismo, como é que surgiu Taiwan. Porra, o que tem a ver com o meu trabalho? Merda nenhuma. Mas começa a me fazer entender o mundo de uma outra forma. Sim. Se um dia eu for negociar com o chinês, cara, eu sei como é que surgiu a história do chinês, velho. Faço negócio com o chinês hoje? Não. Né? Cara, eu estudei... Vai que, né? Coach. Não, é eu difícil. estudei sobre inteligência artificial. Eu tô fazendo? Não, cara, eu contratei uma empresa muito boa, diga-se de passagem, que tem a galera lá que vai lá e executa. Mas, pô, eu tenho que saber para conversar contigo, você não tá me enrolando também, Exatamente. Né? Concordo. Cara, ser generalista. E eu sei um pouco de tudo, velho. Eu sei um pouco de programação, eu sei... Cara, modéstia à parte, eu sou muito bom com vendas. Gestão, eu sei um pouco. Cara, no meu PDI lá tá ser um gestor melhor. Cara, eu sei um pouco de tudo, velho. Tudo. E, cara, por que eu estudo tudo? Porque eu tenho uma ambição. E o mundo fome. tá ficando mais generalista, todo mundo. Todo mundo tá com acesso a muita informação. Uma coisa que eu percebi recentemente nas empresas os funcionários, cara, estão consumindo muita informação, estão vendo outros empresários contar os bastidores de como são as coisas, e eles começam a fazer comparação. As pessoas estão cada vez mais conectadas, entendidas dos assuntos. Então, se o empresário começar a comer bola, começar a ficar especialista, bitolado com aquela coisa, não ser um generalista para entender como lidar e não olhar o todo, vai ficar para trás. Encontre um propósito... Calma aí, como é que é o negócio? Eu li essa frase essa semana. Eu botei lá na cabeça. O propósito de vida é encontrar um propósito o qual você se entregue de corpo e alma para ele. Essa frase é de Siddhartha Gautama. Buda para os íntimos. Eu li isso, a minha cabeça fez... Pau! E eu... O que tu me diz do teu propósito, cara? Em que sentido? Propósito de vida profissional, a gente já sabe que tu quer levar empresas pro Vale do Silício. Tu tá vivendo a metanoia, isso vai acontecer. Todo mundo sabe disso, por mais que vai ser desacreditado. Teu propósito de vida agora, vamos mesclar tudo, profissional, pessoal, o César, de fato. Cara, assim. tu quer saber o que eu penso? Eu vou dormir pensando nisso todos os dias. Isso é uma coisa que está dentro de mim.
Não falando... Né? Larguei uma piada. Ô, louco, bicho! Vai, escapou, foi mal. Mas eu vou todo dia, cara, dormir pensando nisso. Eu me vejo, sei lá, com 80 anos, olhando pra minha família e eu deixei o mundo melhor pros meus filhos. É isso que passa na minha cabeça. Esse é o meu propósito. E... Tá, mas deixar o mundo melhor como? Cara, eu não sei. Eu quero dominar essa bagaça de alguma forma, entendeu? Cara, bilionários devem existir? Com certeza. Bilionários são fodas, eles inventam soluções. E aí, cara, eu acho que tem polemizado esse assunto, velho, e me irrita tanto Eu também me irrito. a ignorância das pessoas. Ah, porque bilionário não deve existir. Cara, o que é ser da merda da tua vida sem o iPhone, velho? O que é ser da merda da tua vida sem o Windows? Odeio Windows. Mas, cara, o que é ser da tua vida sem o Windows, velho? Ah, não fala mal do meu Windows, pô. Cara, eu odeio Windows, velho. Odeio Windows. Mas, cara, o que é ser da tua vida sem o Windows? É verdade. O que ia ser da tua vida sem internet, cara? Pô, porque o Elon Musk, cara, o Elon Musk foi um dos principais desenvolvedores do carro elétrico, por mais que eu não goste, cara, é um negócio legal pra caramba. Cara, ele tornou possível a viagem espacial, porque ele literalmente inventou um foguete que dá ré. Cara, ele tem a Starlink que ajudou a defender a Ucrânia, ele tem a Starlink que libera sinal de graça nos países da África para as pessoas terem inclusão digital. E, cara, se não fosse o dinheiro, ele não tem incentivo para transformar a vida dessas pessoas, né? E a gente tem os bilionários, né? Por exemplo, cara, o próprio Bill Gates, que é o fundador da Microsoft, cara, ele foi bilionário e já está doando em vida a fortuna dele. Cara, olha quantas pessoas que ele está ajudando com os bilhões de dólares dele no planeta. Concordo. Pô, ele está transformando as vidas das pessoas. E sem muito falar, mais do que o E Estado. sem falar no aspecto legal, né? O quanto de imposto esses caras deixam pro governo que incentivam. Eu não sei se vocês chegaram a ver esses dias, eu vi o corte do Reels, que a ONU estava criticando o Elon Musk, que ele gastava bilhões de dólares mandando foguete para o espaço para brincar, para dar ré em foguete. Ele falou, me fala aí quanto que é para nós acabar com a fome no mundo. É 13, 14 bilhões, alguma coisa de dólares. E ele, então, manda o Pix aí, CPF ou CNPJ, mas eu quero todas as notas do que vocês fizeram. Exato. Aí a ONU falou, não, você estava brincando, pode seguir fazendo aí, tá? Pô, não é uma ideia macro acabar com esse negócio, na minha visão. Agora trazendo para teoria da conspiração. Na minha visão não é o Brasil, o carro é caro, isso é caro aqui no Brasil. Não é uma ideia macro deixar mais barato. Não, eu também acho. Entendeu? Então por isso que eu isso trago que às me vezes... frustra, inclusive. Isso. Aí eu ia te perguntar isso aí agora, César. Cara, é aí que entra o cisne. É o cisne. Deixa eu até olhar o nome do livro, cara. Cisne Negro? Cisne Negro? Não é o cisne negro. O cisne negro é o livro lá do... Que é do evento do que ele estatístico sabe lá que vai acontecer e tal. do... Cara, me fugiu o nome daquele autor lá de estatística, né? São Cisnes Selvagens, né? As 3 filhas da China, né? Que conta um pouco de toda a história da China. Tu tá mergulhado nessa história, né? Pô, nem todo mundo sabe isso aí agora. Pô. Não, por isso que eu trouxe o livro. Cara, um livro gigantesco, 656 páginas, cara. Porra, perdi o fio da meada aqui que a gente estava falando. Enfim, do governo, né, cara? Porra, entender como que o governo funciona. Né? Como é que surgiu a história da China? Por que a China é comunista? Por que o Taiwan... E por que o Taiwan, como capitalista, é muito mais rico que a China comunista? Ao mesmo tempo, perceber o lado positivo do comunismo de mercado que tem na China. Cara, porque o governo não vai resolver os seus problemas. Não vai resolver os seus problemas, Sinto né? muito te dizer, né? Inclusive, Exatamente. pelo contrário, eu sou ultra radical, cara. Eu acho que deveria ser tudo do governo. Desde que fosse mais eficiente do que a iniciativa privada. Total. Não, Concordo. com certeza. Só que a gente tem um probleminha. 100%. Porque 100%. não vai rolar. Né? Os caras colocam dinheiro na cueca, né? Pô, aí fica difícil também. Cara, o dinheiro na cueca, porque o Brasil é diferente, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, não é o Brasil, é o ser humano. Nos Estados Unidos, lá, o Dodge lá do Elon Musk, cara, porque ele está cortando o dinheiro dos ONGs, que descobriu-se que nos Estados Unidos estavam desviando dinheiro. Por que surgiu a Revolução Cultural na China? Por que surgiu a Revolução não sei o que lá na China? Porque dentro do Partido Comunista tinha um monte de corrupção e veio para limpar a corrupção dos caras. Faz parte do ser humano. Então, quanto mais deixar o ser humano descobrir o seu próprio caminho, que é um pouco o caminho do Bill Gates, cara. Primeiro, ele queria ser bilionário. Porra, o dinheiro não está servindo para nada. Cara, eu vou ajudar as pessoas, porque não tem o que fazer com esse dinheiro. Ser bilionário sozinho no mundo não tem graça. Então, deixa eu ajudar o próximo, sabe? Ô César, o que mais te irrita, cara, no mundo corporativo?
Eu vi que tu tem algumas características que tu me passou aqui interessantes, por isso que eu tô te perguntando isso, cara. Eu não gosto de gente que faz corpo mole, cara. Eu sabia que era isso que tu ia falar. Eu odeio, cara. Eu não gosto de gente que não gosta de trabalhar. Não gosto. Porque toda vez que... eu sou uma pessoa obcecada por resultado. E o resultado ele não acontece quando alguém decide não fazer. Eu odeio isso. Eu não gosto. Eu não consigo conviver com pessoas assim. Inclusive, isso me afeta muito socialmente, às vezes. A gente não tem muitos amigos, não tem muitas... A família mais... Cara, faz parte do empreendedor. Eu a gente sei, dá vontade de chacoalhar os caras, assim, sabe? Vamos, merda. Eu costumo dizer uma frase. Se ninguém tá falando pra ti que tu virou azeite, que tu não se mistura mais, é porque tu ainda tá na massa. Ponto. Acabou. Boa. Às vezes as pessoas me trazem isso e eu, lá nos outros mundos que eu vivi, eu acabei me tornando o azeite e eu fui julgado por ser o azeite, tu não se mistura mais com a gente, não sei o quê. Eu tava vivendo a minha metanoia sozinho, cara. Ninguém tinha mais assunto comigo. E aí eu virei o azeite, agora o azeite foi expelido do sistema e... Cara, mas eu acho que tu... E é uma coisa que eu sofri muito, né? Voltando do pagar o preço, né? Cara, viagem de família, de férias, né? Passava todo mundo na praia, família da minha esposa lá unida. Tava todo mundo, cara, fazendo festa, curtindo a vida. Onde é que tava o Kleber lá? Estudando, trabalhando. Próximo ano, onde é que tá o Kleber? E aí eu fui me afastando, cara. E eu me sentia sozinho, isolado, mas eu só tava no ciclo errado, cara. Pô, eu vou lá no grupo, vejo as pessoas lá. Cara, a gente vai lá, faz a zoeira, mas continua falando o trabalho, continua falando. Porque assim, ó, o empreendedor tem que entender que não existe uma separação entre trabalho e negócio, cara. Não. É entender como que, de certa forma, como é que funciona o mundo, como é que funciona a relação do planeta Terra. Descobrir, cara, trabalho, família, amigos, é tudo uma coisa só. Tu tem que entender qual que é o mundo que tu te encaixa ali nesse ambiente, entendeu? A gente passou uma característica bem interessante essa virada de ano, que a gente estava lançando o XCAS lá. E, cara, a gente lançou ele em outubro, fez uma revitalização de produto em novembro, que perdurou ali até meio de dezembro. E do meio de dezembro, a gente lançou funcionalidades novas e a mais legal que a gente queria lançar, que era análise de mercado, foi no dia 28. E a gente pensou, cara, eu tenho 10 dias para avaliar, porque a gente tinha uma janela de produção para janeiro até o dia 10. E eu falei, foda-se. Eu fui para virada de ano e eu fiquei trabalhando. Literalmente, na hora que virou o ano, a gente estava com o computador, computador ligado. Os guris de lá, a gente conseguiu o cliente, prospectou, colocou campanha, juntou mais dinheiro, estava tudo muito caro, mas pagamos o preço, que a ideia era validar o produto em si. E, cara, passei a virada de ano conversando com o cliente, porque entrou gente, assim que entrou, a gente falou, cara, vai passar a virada onde? A galera, não, cara, tô obcecado aqui, quero melhorar essa porcaria do meu negócio, não tá funcionando, então vamos lá, deixa eu te ajudar, usa a minha plataforma, vamos ver, e a gente passou, e aí em janeiro a gente transitou. Foi muito desconfortável, por quê? Porque a família esperava uma coisa diferente, né? Eu falei isso para eles, inclusive, e se eles verem esse podcast, eles sabem, eu tretei com eles. Falei, cara, chega, para de me encher o saco, eu vou chegar e pronto, se vocês querem que eu fique aqui, eu fico. E, cara, eu acho que é isso. Por isso que eu não gosto de gente que faz corpo mole. Eu acho que o resultado ele é soberano, sabe? E família é foda, cara. Família é foda, porque às vezes eles querem te ajudar. Diria 99,9% das vezes eles querem te ajudar. É numa boa intenção. É uma boa intenção. Eu entendo. Só que aí, cara, como é que tu vai ouvir o conselho de alguém que não chegou onde tu quer chegar? Exatamente. Aí você tem que ouvir o conselho de alguém que já chegou onde tu quer chegar. E esse cara que chegou lá, o que ele fez? Ele estava na festinha ou ele estava trabalhando? Ou ele estava atrás da missão dele? Sim. Hoje eu estou falando de propósito, que essa semana eu estou lendo um livro aí que o bicho está pegando. Qual livro? Eu estou lendo agora o livro do Napoleão Hill com o Joel J, que fala sobre padrões de alta performance. Sim. A literatura toda de Napoleão Hill, para mim, é uma loucura. O JJ é uma figura. O J, e inclusive o livro que eu tenho autografado por ele. Esse não foi eu que consegui, hein? Não, esse aí foi no contato. Cara, o propósito... a gente tem uma meta e aí eu trago para minha vida isso. Eu vim mudando de cidade, vim invertendo muitas coisas e a frase que eu li a semana que também, meu cérebro explodiu, foi assim: se apegue ao seu propósito e não a pessoas e nem a lugares. E aí eu trouxe para minha vida. Eu mudei 2, 3 vezes, troquei de ambiente 3 a 4 vezes, apegado no meu propósito. E deu muito certo. E as pessoas, às vezes, não desapegam de pessoas, de lugares, e acabam deixando seu propósito de lado.
Concordo. Então, cara, é essencial que tu faça isso para tu viver um propósito, para tu mudar de nível. Com certeza. Até porque a vida exige fases de adaptação, cara. Você vai ter que mudar, vai ter que reinventar, vai ter que conhecer gente nova e faz parte do processo. Perfeito. Se direcionando pro final. Sim, senhor. Eu quero colher do César Martins, 27 anos, bem vividos. 27? Encarvoado. Quando ele me falou Vividos com 27 intenção. anos, quando ele me falou 27 anos, eu pensei, 27 de consultoria, né? 27 de multinacional. Não, eu já mando a idade de trabalho, a idade... já mando que eu já sei Boa como demais. Cara, eu preciso colher as tuas 7 chaves do teu sucesso, daquele cara que hoje tem só 27 anos, podemos assim dizer, que está evoluindo, que está num Cara, auge deixa eu te falar, assim, de ó, crescimento. Eu acho que os 30 anos é aquela... Acho É um que marco. ficou pregado na cabeça das pessoas que tem esse rico aos 30, né? Felizmente eu consegui isso, cara. E foi assim, nos 29,5, assim, nos 46 do segundo tempo que aconteceu, né? Eu acho que tu é muito novo e com certeza tu vai chegar lá antes dos 30, né? Porque é aquele negócio da expansão exponencial, né? Tu não vê o quanto vai acelerando ali no finalmente. E, cara, é uma história engraçada em que meu sonho era poder chegar nos 30 anos com bastante dinheiro, tranquilo, para comprar uma BMW. E, cara, eu nunca comprei a porra de uma BMW. Seria uma coisa que eu não esperava. Amigo, às vezes eu converso com ele no WhatsApp, eu tenho esse sonho que ele me manda. As prioridades foram mudando, que cara. não realiza? Eu nunca comprei a porra de uma BMW. E ainda fala mal às vezes da BMW. Eu acho que a BMW devia me fazer um patrocínio aí, quando eu comprei alguma coisa. Cara, falando em sonho, tá? É muito louco. Antes de ser militar, a galera fala, pô, tu é militar. Cara, eu trabalhei na obra, eu era ferreiro de construção civil. O meu sonho, quando eu tinha lá os meus 17 anos, era trabalhar em um lugar que eu pudesse tomar banho para ir pro trabalho. E daí passou 10 anos, 15 anos e hoje eu faço. Eu consigo tomar banho para ir pro trabalho. Então, às vezes a galera me vê bonitinho, de terninho lá, eles não sabem de onde eu venho, cara. Sim. Entendeu? O pessoal sempre vê o resultado, cara, mas eles não vê a jornada. Eu passo na frente de uma obra, eu sei que os caras estão fazendo aquela massa lá, tem tanto de cimento. O generalismo. É generalismo, cara. Generalismo é muito louco isso, velho. É muito louco. Mas o sonho é... Tu tem que ter um grande sonho. E agora eu vou falar de novo. Quando um sonho se torna um objetivo, ele já está se realizando. Cara, assim, eu gosto do coach, mas não sou fanático por coach, né? Mas o exercício da visualização, eu acho que é fenomenal. Cara, todas as coisas que eu conquistei hoje, eu já tinha visualizado na minha cabeça há muito tempo antes, né? E, cara, hoje eu tenho um grande objetivo. Até escrevi aqui, ó, cara, enquanto a gente estava aqui falando. Cara, esse é o meu objetivo. Eu vou chegar lá. Tu tem que visualizar, né? E isso te ajuda a nortear a tua ambição também, né? Porque, porra, eu preciso de X coisa. Como é que eu vou chegar lá nessa X coisa? Pode compartilhar? Tô curioso. Ou não, é pessoal? Vou te mostrar aqui, ó. Abre aí que é meio... Quem quiser saber, cara... O cara é uma referência pra mim, né? Eu quero pegar o que o cara pensa Quem quiser saber, depois me manda um direct lá, @kleber.stumpf, que eu conto qual que é o valuation. O grande sonho. O valuation. Vai chegar, Show de cara, bola. tenho certeza. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. O cara que tá extremamente famoso aí, o Lázaro, que trabalhou Lázaro com o Silvio Santos. do Carmo. Cara, Lázaro, Carme, pá. Tu tem ele como uma referência, de repente, em alguns aspectos ou não? Ele é um cara muito inteligente e, naturalmente, dá pra ver que ele entende pra caramba de negócio. Não tem ele como referência, mas tem coisas que dá pra tirar que, na minha opinião, assim... Porque a mentalidade dele é uma mentalidade de quem entra numa empresa e faz ela dar certo e vai pra próxima. Entendi. E se fosse olhar pra consultoria, sim. Acho que o CEO seria um cara daquele padrão ali, claro, com alguns ajustes, né? De propósito, de cultura, vai depender do teu negócio. Mas pensando na onde eu quero chegar, a minha referência são pessoas que construíram, chegaram, repassaram e depois fizeram mais construção com isso. E quem é essa referência? Elon Musk. O cara tá bem, tá com benchmark bom, hein? Tá. Ele ultrapassou o CDI. Não, mas esse assim... benchmark. Não, mas assim, lógico que eu olho referência dentro de casa, eu também não Sim. sou aquele fanático olhando pra fora, pro gringo, não é isso. Mas algumas questões comportamentais, cara, foda-se a opinião dos outros, escuta quem já chegou lá, adapta, vai em frente, seja Cara, ambicioso. o Elon é um cara muito foda. Muito foda. E tem um monte de gente falando besteira dele, não sei o quê. E não tem a vaga noção da história dele. Cara, Exato. eu já li a biografia do Elon Musk. Eu também. Cara, o Elon Musk é um sul-africano
ele tem algum... Porra, eu acho que todo mundo hoje em dia ele tem alguma coisa diferente na cabeça dele. Alguém dizer que ele é autista leve e tal. Cara, ele é um sul-africano, ele é um cara muito grande, branco, apanhava na escola porque ele era CDF. Cara, ele apanhava na escola na África do Sul para se tornar o maior bilionário. Não é americano, velho. Ele não nasceu em berço de ouro. Exatamente. Literalmente apanhava na escola na África do Sul para se tornar o cara mais rico do mundo. E essa é a história que me fascina. Isso, não é o Elon bilionário. É o cara que construiu. O sul-africano que construiu. Exatamente. Show de bola. Eu leio... Cara, é o sul-africano que apanhava e sofria bullying na escola. Entendeu? E ele fala umas paradas legais, assim, de gestão de negócio mesmo. Ele fala umas coisas que faz muito sentido. Tipo, cara, se tu não tiver retomando processos que tu não tirou para deixar mais, não tá tirando o suficiente, não tá otimizando o suficiente. E eu acho que os livros, agora, só para finalizar, antes de ir para a parte final, e aí, falando do conhecimento, galera, leiam, por favor. Porque muitas chaves que eu tenho na minha vida, ou muitos gatilhos, enfim, eu peguei de livro, cara, e eu não olho o livro em si, mas eu olho o comportamento da pessoa, me coloco no lugar daquela pessoa. Eu falo, caralho, velho, como é que esse cara fez isso? Pô, que legal. O William, por exemplo, ele é um cara que, velho, ele tem um puta pensamento de longo prazo, e ele não desiste. E essas coisas que eu pego para mim. Esses são os comportamentos que eu quero. Tu falou isso do Lázaro, eu acho que a pegada dele é gestão de empresas e negócios. Isso, ele vende aquilo, resolve e vai para outra empresa. E a minha pegada é, cara, como é que eu consigo construir, aguentar pancada, ser intencional, gerar patrimônio e construir algo melhor ainda e assim sucessivamente. Show de bola. Excepcional. Agora nós vamos para a saideira, então. São 7 chaves e jogo rápido. Eu vou te perguntar e tu me responde com uma palavra só. Pode ser? O que mais importa para ti hoje, César? Deus. Um pensamento que te guia. Meus 80 anos. Uma meta que você ainda quer alcançar. Financeira? Pode ser. A meta? É tu que manda. Cara, eu vou falar minha meta familiar, assim. Eu não vou expor meu número, mas eu vou falar minha meta familiar. Cara, encaminhar meus filhos para a sociedade. Uma certeza absoluta. E eu vou chegar lá. E 3 palavras que definem o César hoje. Disciplina, trabalho duro e resiliência. Excepcional. Estamos já, não me lembro qual o episódio, mas estamos traçando esses perfis para ver quais são as chaves que se repetem para que a gente consiga entender um padrão de alta performance de todos os nossos convidados. Que legal. Então, me direcionando para o final, agradeço a presença de todos vocês que estão assistindo esse episódio. Quem quiser me encontrar nas redes sociais é @nilseufalkenbach no Instagram. Não é problema visual e nem auditivo, esse é meu nome mesmo, fiquem tranquilos. Kleber Stumpf. Cara, eu viajei aqui, tá? Mas eu estava procurando o livro do Elon Musk. Cara, Elon Musk, como o CEO e bilionário da SpaceX e da Tesla, está moldando o nosso futuro. Cara, é um livro muito legal, não é uma autobiografia, é uma biografia escrita para ele que conta a história de como que ele surgiu do nada e criou, e como ele é um grande tomador de riscos. Excepcional. Desculpa, viajei. Como é que eu encontro Kleber Stumpf nas redes sociais? Kleber.stumpf, Kleber com K. Então, se tu é do mundo financeiro, coloca o Kleber ali que já começa a aparecer meu perfil. Kleber com K vai encontrar aí. Perfil. César, como é que a galera te encontra nas redes sociais? César XEXZ Business, tudo junto. Perfeito. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. E valeu. Perfeito.